Graça e paz, povo lindo! Hoje mudou um pouquinho aqui, tudo bem com vocês? Nós estamos hoje dando início à nossa terceira aula sobre escatologia. Estamos estudando o livro do Apocalipse e hoje nós vamos falar sobre um tema que é muito importante, que é sobre o arrebatamento. Amém? Se você crê que Jesus está às portas, dá um aleluia, porque Jesus está voltando mesmo. Então nós precisamos de estar alertas, conforme a própria palavra de Deus diz, para nós vigiarmos, para nós estarmos atentos. Amém? Nós precisamos ser a noiva vigilante, aquela que está com os seus olhos abertos, com o seu coração atento, aquela que está esperando a volta do Messias, a volta do seu noivo, porque Jesus vai voltar e hoje eu quero falar sobre você, sobre como é que vai ser o arrebatamento, o que é que vai acontecer. Amém? Temos uma aula longa, eu quero voltar aqui a falar para você. Se você tem dúvidas, manda no meu WhatsApp as suas dúvidas, coloca as suas questões, não fique com elas, eu vou responder a tudo aquilo que eu puder responder para que você possa ficar o máximo elucidado e que nós sejamos todos plenamente abençoados, porque Jesus foi, mas Ele vai voltar, amém? E nós vamos hoje entender como é que se vai processar toda esta questão. Nós falamos sobre a grande tribulação, sobre a tribulação, nós 490 anos de tribulação, e a tribulação e o arrebatamento estão envolvidos, não é? Então, eu quero hoje deixar claro para vocês esta questão do arrebatamento, amém? Dentro da visão futurista, dispensacionalista clássica, pré-tribulacionista e pré-milenista. Ok? Hoje vamos inclusive fazer uma pequena revisão e falar de mais algumas escolas escatológicas e aquilo que elas ensinam. Beleza? Nós temos várias escolas, também porque são escolas que falam de vários assuntos diferentes, não é? As escolas tribulacionistas, elas falam sobre a tribulação. As escolas milenistas, elas falam sobre o milénio, certo? Então, como a palavra de Deus nos dá brecha para várias interpretações, e eu não estou aqui dizendo que a minha interpretação, que eu sou dono da verdade, não, eu creio naquilo que a palavra de Deus me diz, eu creio naquilo que a palavra de Deus fala, a forma como a Bíblia é interpretada pela visão futurista, pré-milenista, pré-tribulacionista, dispensacionalista, eu acredito nisso. Nós aqui na Igreja Apostólica Filhos de Oliveira, nós seguimos essa linha e nós defendemos aquilo que acreditamos. Amém? Que é o que a palavra de Deus diz, cada um viva de acordo com aquilo que acredita. Não é? Então nós temos de viver à altura daquilo que nós defendemos. Beleza, povo lindo? Amém? Então coloque-se aí confortável, não muito para não adormecer, porque esta aula vai ser um pouquinho longa. Amém? Então vamos começar aqui. Arrebatamento. A palavra grega para arrebatamento é harpazo. Harpazo. É a palavra grega para arrebatamento. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. As cartas que Paulo escreveu aos Tessalonicenses foram as primeiras cartas escritas por Paulo. Paulo escreveu várias cartas, ok? E as cartas de Paulo, elas estão divididas por temas, e nós temos a primeira e a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Eu vou por aqui até para você poder anotar. A primeira e a segunda carta aos Tessalonicenses, só por assim, tá? São as cartas escatológicas. Cartas escatológicas. Depois nós temos as cartas soteriológicas, que é Romanos, primeira e segunda de Coríntios, e a carta aos Gálatas. Aos Gálatas. Cartas soteriológicas. O que é isso, pastor? Cartas soteriológicas. Soteriologia, meu querido, é o estudo da salvação. Então, tudo que diz respeito à salvação, você encontra aqui na carta aos Romanos, 1ª e 2ª Coríntios e a carta aos Gálatas.
cartas soteriológicas. Depois, nós temos as cartas da prisão. Cartas da prisão. Que foram as cartas que Paulo escreveu quando ele estava preso. Que foi a carta aos Efésios, Filipenses, Colossenses, só por assim, tá? E Filemão. São as cartas da prisão. E depois tem as cartas pastorais. Cartas pastorais. Que são 1ª e 2ª a Timóteo. E Tito. A carta a Tito. Embora a 2ª carta a Timóteo, ela foi escrita na prisão, mas é uma carta pastoral. No entanto, nós vemos que as primeiras cartas, quando Paulo começou a escrever às igrejas, as primeiras cartas que ele escreveu foram as cartas escatológicas, as cartas que falam sobre o fim dos tempos. Agora, a palavra arrebatados aparece quatro vezes na Bíblia. Arrebatados aparece 4 vezes na Bíblia. Quatro vezes. Que é em 2 Coríntios 12:2, em que Paulo fala: conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao 3º céu. 2 Coríntios também 12:4, Paulo diz: foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. 1 Tessalonicenses 4:17, Paulo diz: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. E em Apocalipse 12:5, João diz: e deu à luz um filho, homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Então, por 4 vezes, apenas 4 vezes você encontra a palavra arrebatados no Novo Testamento. Arrebatado, meu querido, ela significa transportado de um lado para o outro. Só que ela tem pelo menos 4 significados bem expressivos. O primeiro é ser tomado à força. Ser tomado à força. O segundo, salvar de perigo e destruição. E destruição. O terceiro significado da palavra harpazo é poder divino que transporta uma pessoa de um lado para o outro. Okay? Eu vou abreviar aqui. Poder divino que transporta de um lado para o outro. E o quarto significado da palavra harpazo é reclamar para si avidamente. Reclamar para si avidamente. Então, estes são os 4 significados que expressam o que é que a palavra harpazo, arrebatado, significa: ser tomado à força, salvar de um perigo e destruição, poder divino que transporta de um lado para o outro e reclamar para si avidamente. Então, quando a palavra de Deus fala que nós seremos arrebatados, quando Paulo declara que nós seremos arrebatados, ele está dizendo isto. É isto que vai acontecer. Nós vamos ser tomados à força, nós vamos ser salvos de perigo e destruição, vai-nos ser dado o poder divino de sermos transportados de um lado para o outro e Deus reclamando para si de uma forma ávida, porque nós somos possessão sua. Então, querido,
Uma pergunta que costumam fazer muito: pastor, e quem não for arrebatado, tem hipótese de salvação? No meu entendimento, querido, tem. Nós sabemos que quando o arrebatamento acontecer, o Espírito Santo vai subir com a igreja, porque Jesus foi dado para o mundo, mas o Espírito Santo foi dado para a igreja. Então, se não tem igreja na terra, não faz sentido o Espírito Santo continuar na terra. Só que ele vai continuar a ter ação na terra como ele tinha no Antigo Testamento. Ok? Então, o que é que vai acontecer depois do arrebatamento? As pessoas vão continuar tendo o entendimento e a consciência do que é que aconteceu, não é? O conhecimento das pessoas não vai passar, as pessoas vão continuar a entender que o arrebatamento já aconteceu e por algum motivo elas não foram. Como é que a pessoa pode fazer para ainda ser salva? 3 formas, querido. Primeiro, a pessoa vai ter que morrer de uma doença ou um julgamento. Se nós vimos em Apocalipse 9:15, fala assim: e foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora e dia e mês e ano, a fim de matarem a 1/3 parte dos homens. Então, as pessoas que ficarem poderão eventualmente morrer com essa 1/3 parte dos homens, ser decapitados por rejeitar a religião do anticristo. Okay? Deixa eu perguntar para você sabe qual é a religião do anticristo? A religião do anticristo é o ecumenismo. Ecumenismo, porque nós sabemos que quando o anticristo se manifestar, ele vai falar, qual é o discurso do anticristo? Paz, paz. E o que é que ele vai dizer? A religião é um dos motivos de os homens não terem paz uns com os outros. A religião é um dos motivos que mantém as pessoas separadas e em guerra. Nós vemos nos países do Oriente Médio, não é? Do Islão contra o judaísmo, é uma guerra que não tem fim. Então o que é que ele vai dizer? Ele vai propor uma só religião, ecumenismo, o que nos leva hoje a um perigo muito grande. Porquê? Porque nós precisamos de diferenciar o que é cristianismo e o que é que tem cristianismo. Nem tudo que fala de Jesus é cristianismo. Então, se não é cristianismo, pode ter cristianismo, mas não traz salvação. Então, a partir do momento em que a gente se junta, nós estamos entrando num ecumenismo religioso. Entende? E o ecumenismo vai ser a religião do anticristo. Se você vir em Apocalipse 20, capítulo 4, diz assim: e vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal nas suas testas. Então, repara uma coisa. No final dos tempos, a religião que vai imperar vai ser o islamismo. E nós sabemos que existe um radicalismo islâmico, da jihad e tudo isso, em que, para eles, todos aqueles que não adoram Allah são infiéis. E o que é que Allah manda fazer a todos os infiéis? Degolar, cortar a cabeça. Então, todo aquele que não entrar no ecumenismo religioso vai ser degolado. Vai perder a cabeça, entende? Nós vamos falar mais sobre isto numa próxima turma escatológica, quando falarmos sobre o falso profeta. Então eu não vou entrar muito por aqui. Uma outra forma de não perder a salvação vai ser morrer de fome por não receber o sinal da besta. Como assim, pastor? Apocalipse 13, 17 fala assim: e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Então, o que é que isto significa? Tem muita gente que fala que este sinal não vai ser um sinal mesmo, que João falou sobre a mão e sobre a testa porque era a forma como os escravos na altura eram marcados, só que o termo usado fala de uma marca mesmo que vai infligir dor ao ser colocada. Entende? Não sabemos o que é, mas fala claramente de uma marca. E o que é que a palavra de Deus nos diz? A palavra de Deus diz que quem não tiver essa marca não vai poder comprar e não vai poder vender. Agora me explique, como é que você vai poder viver aqui na terra? Como é que você vai poder comprar alimentos, vender, negociar, fazer o que for, se você não tem a marca? Porque se você aceitar, quem ficar e aceitar a marca da besta, não vai ter mais hipótese de salvação. Agora, quem
tiver consciência do arrebatamento de Cristo, da vinda de Jesus, da eternidade e de querer passar uma eternidade no céu e que perdeu o arrebatamento, mas agora não quer ir para o inferno e não aceitar a marca da besta, vai ter que morrer de alguma forma, porque não vai poder comprar ou vender. Então, para aqueles que ficarem, meu querido, a vida vai ficar muito difícil, vai ficar praticamente impossível viver na Terra sem se aceitar todo o governo do anticristo, que vai trazer uma religião só, que vai trazer uma economia só, não é? Que vai unificar em nome da paz, só que é uma falsa paz. Por isso é que a palavra de Deus fala assim, quando ouvirdes paz, paz, não é? É uma falsa paz. Porque o único que pode trazer a paz é Jesus. Ele é o príncipe da paz. Ok? Agora, Apocalipse 4:1 fala assim, depois destas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu e a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo disse, sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Este termo aqui, depois destas coisas, do grego é metatauta. Metatauta. O grego, o termo claramente, metatauta, ele fala claramente de uma ruptura. É como se João estivesse dizendo, esse tempo passou, agora houve uma mudança, o que vem depois disto é um novo tempo. E você repara que o prefixo meta, ele aparece em outras palavras gregas, como por exemplo meta, noia, que significa mudança de mente, ou morphos, que significa mudança de forma, quando a palavra de Deus diz e seremos transformados de glória em glória. O termo transformados é metamorphos, é uma mudança de forma. Então, quando João fala aqui em metatauta, quando ele diz depois destas coisas, ele está claramente falando que houve uma mudança. Okay? Houve algo novo que se manifestou, algo novo se deu início. E ali o que é que João vê? João vê uma porta. Agora repare, Mateus 24, o versículo 32 e 33, Jesus fala dessa porta. Ele diz assim, aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam as folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Entende? Então este termo, porta, a porta que João viu, a porta que se abriu, a porta que João viu, foi a mesma porta que Jesus falou, ó, vocês quando virem os sinais, sabei que ele está às portas. E o capítulo 24 de Mateus, querido, é Jesus falando sobre a sua doutrina escatológica, sobre tudo aquilo que vai acontecer, sobre a grande tribulação, a volta de Jesus, não é? Quando ele iria voltar, todas as grandes dificuldades que virão sobre o mundo, os tempos de provação que virão sobre toda a terra, sobre tudo aquilo que vai acontecer, não é? E nós temos os pós-milenistas e os pós-tribulacionistas, e eles acreditam que o arrebatamento e a volta de Jesus é um único evento. Eles juntam a volta de Jesus e o arrebatamento num único evento. Os pré-milenistas e os pré-tribulacionistas acreditam que a volta de Jesus ela vai acontecer em duas fases. Primeiro o arrebatamento e depois a sua volta. Ou seja, Jesus primeiro volta para os seus e depois Jesus volta com os seus, não é? E você vê em Mateus 24 que Jesus fala sobre estes dois momentos distintos. Lá em Mateus 24, 27, Mateus 24, 27 e em Mateus 24, 30, Jesus nos mostra que a sua volta vai ser em dois momentos distintos. Primeiro, Jesus falou em Mateus 24, 27, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. E no versículo 24,
30 diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Ou seja, se por um lado, e em Apocalipse capítulo 1, versículo 7, nós vemos este mesmo texto: eis que vem com as nuvens e todo o olho verá, até mesmo os que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Se por um lado, este versículo aqui de Apocalipse diz claramente que a vinda de Jesus, ela vai ser de uma forma visível, de uma forma evidente para todos, ao mesmo tempo, antes, Jesus diz que ela vai ser rápida e repentina. Você já tentou num dia de trovoada, não é, de relâmpagos, você estar a olhar para ver se vê um relâmpago? Eu já tentei e houve alturas em que eu fiquei tanto tempo à espera que eu desisti. E no momento em que eu virei, o relâmpago veio. E quando eu olhei, já passou. Porque, por um lado, Jesus assim, olha, vai ser rápido, vai ser de repente, vai ser quando ninguém tiver a contar, e depois de acontecer já ninguém se dá conta, mas ao mesmo tempo, Jesus diz que todo o olho verá, até os que o traspassaram. Porquê? Porque vão ser dois eventos distintos. Jesus está falando de dois momentos distintos: o arrebatamento e a volta de Jesus. Entende? E se por um lado os pós-tribulacionistas dizem que a palavra arrebatamento não aparece na Bíblia, e realmente não aparece, não é? Por um lado dizem que a palavra arrebatamento não aparece na Bíblia, por outro lado a palavra harpazo, que significa arrebatados, aparece 4 vezes. Numa delas, Paulo fala sobre a doutrina escatológica, sobre a sua doutrina escatológica, aquilo que ele recebeu de Deus, não é? E a palavra arrebatados, o que é que ela é? A palavra arrebatado nada mais é do que a conjugação da palavra arrebatamento. Então a palavra arrebatamento não aparece, mas aparece a palavra arrebatados. Existe alguma diferença? Não existe diferença nenhuma. Não é? A gente não pode pegar agora e buscar pelo em ovo e dizer não vai haver arrebatamento porque na Bíblia não aparece a palavra arrebatamento. Aparece a palavra arrebatado. É a mesma coisa. É a conjugação da palavra arrebatamento. Ok? Porque se Paulo diz que nós seremos arrebatados, então é porque existe um arrebatamento. Certo? Então, para o pré-tribulacionista, faltam acontecer 7 grandes adventos. Okay? Para o pré-tribulacionista, o primeiro grande advento que falta acontecer é o arrebatamento. Arrebatamento. O segundo grande advento é a grande tribulação. O terceiro grande adventamento é as bodas do Cordeiro. O quarto grande advento que falta acontecer é a volta de Jesus. Isto segundo a visão dispensacionalista. Volta de Jesus. O quinto grande advento que falta acontecer é o milénio. O sexto será então o juízo final. E o sétimo é o reinado eterno de Jesus, não é? O sétimo será o reino eterno de Jesus. O reino eterno de Cristo. Okay? Então, estes são, segundo a visão dispensacionalista, são os 7 grandes adventos que ainda faltam acontecer. Arrebatamento, grande tribulação, bodas do Cordeiro, sendo que as bodas do Cordeiro podem estar a acontecer enquanto está a acontecer na terra a grande tribulação, no céu estarão a acontecer as bodas do Cordeiro, pode que seja depois a volta de Jesus, no quarto, quinto milénio, que serão 1000 anos literais, em que o diabo vai estar preso, juízo final, o grande trono branco, e o sétimo e final grande advento, que é o reino eterno de Jesus. Então, para nós pré-tribulacionistas e pré-milenistas,
dispensacionalistas, o primeiro evento escatológico que ainda não aconteceu e que vai acontecer será o arrebatamento. Não é? Veja comigo em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, no versículo 16 e 17, Paulo fala assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, o arrebatamento, que não deve ser confundido com a manifestação do Senhor, com a vinda de Jesus. Este rapto, este harpazo, vai ocorrer de modo secreto antes da grande tribulação e terá a duração de 7 anos. Okay? Isto aqui, esta doutrina, ela tem sofrido uma grande contestação por duas escolas, que é as escolas que também estudam o tribulacionismo, que é o mesotribulacionismo e o pós-tribulacionismo. Porque o mesotribulacionismo diz que a Igreja enfrentará os primeiros 42 meses, os primeiros 3 anos e meio da grande tribulação, e para o pós-tribulacionista, os salvos já estão passando pela tribulação, que se vai intensificar cada vez mais até à vinda de Jesus. Ok? Agora, há 4 formas de nós interpretarmos o Apocalipse, e eu quero fazer aqui uma revisão rápida sobre as 4 escolas escatológicas, okay, que nós já falamos na primeira aula. Futuristas. O que é que o futurista faz? Como é que o futurista interpreta o Apocalipse? Segundo o futurista, os textos do Apocalipse, eles apontam para o futuro, ok? Eles apontam para o futuro, e são essencialmente proféticos. Ou seja, o livro do Apocalipse, ele é 30% histórico e 70% profético. E 70% profético. Ou seja, até ao capítulo 4 é histórico. A partir do capítulo 4, o livro do Apocalipse é 100% escatológico. Certo? O historicista, ele olha para a história, né? Ele olha para a história e ele acredita que as profecias, elas são simbólicas e estão relacionadas com a história. À medida que a história vai avançando, elas vão acontecendo. Depois nós temos os idealistas. Vocês já vão entender porque é que eu estou a falar novamente disto. Depois nós temos os idealistas, que têm uma interpretação 100% espiritual. Para o idealista, nada é literal, tudo tem um simbolismo espiritual. E depois nós temos o preterista. Eu não vou entrar muito aqui porque nós já falamos muito disto. Nós temos o preterista. Okay? E se por um lado o historicista está sempre de olho na história, o preterista, ele está de olho no passado. Porque para o preterista, a maior parte das profecias apocalípticas já aconteceram, não é? Tudo já aconteceu lá na igreja primitiva, tirando, obviamente, a volta de Jesus e o juízo final. Então o preterista, ele está com o olho no passado porque para ele tudo já aconteceu ali na igreja primitiva. Agora, se você vir comigo em Apocalipse 1:19, o Senhor dá um duro golpe no preterismo. Porque quando Jesus diz a João assim, escreve as coisas que tens visto. Deixa eu passar aqui. Quando Jesus diz a João, escreve as coisas que tens visto. Depois ele diz, as coisas que são, as que são. E as que hão de acontecer. Jesus acaba
dando um grande golpe no preterismo, porque muito mais do que em Apocalipse 1:19 nós temos com isto a divisão do livro, porque isto nos dá a divisão do livro, não é? As que tens visto, Apocalipse 1, Apocalipse 4, as que são Apocalipse 5 e 6 e as que andam a acontecer até o capítulo 19, não é? E as que andam a acontecer. Mais do que apresentar a divisão do livro, o Senhor deixa claro aqui a parte profética de Apocalipse, ela alude ao futuro. Não é algo que já aconteceu, não é? E nós agora estamos aqui esperando não sei o que é, mas é algo que vai acontecer. E de facto, não é como eu falei, a partir do capítulo 4, tudo é escatológico. Até o capítulo 4 está falando às igrejas e é a parte histórica do Apocalipse. A partir do capítulo 4, tudo é escatológico. As únicas exceções que acontecem são as revelações parentéticas, não é? Ou seja, as parênteses que estão contidas nas profecias já cumpridas. Porque você não pode esquecer, quando nós estudamos o Apocalipse, nós temos de lembrar que quando João está vendo o Apocalipse, ele está vendo o passado, o presente e o futuro, tudo ali ao mesmo tempo. Então, João está vendo coisas que aconteceram, coisas que vão acontecer, coisas que estão a acontecer. Ele está vendo tudo no mesmo plano, entende? Então, quando nos é dado o Apocalipse, você vê, por exemplo, que quando fala sobre o dragão que com a sua cauda arrastou a terça parte do céu, está a falar sobre o quê? Está a falar sobre aquilo que já aconteceu lá no início, quando Lúcifer levou uma terça parte dos anjos com ele. Então, o Apocalipse, ele tem revelações parentéticas, não é? Como, por exemplo, em Apocalipse 12, não é? Que menciona a mulher vestida de sol, dando à luz o menino, não é? Que representa Jesus, e sendo protegida por Deus contra a fúria do dragão que simboliza Satanás. Quem é esta mulher? De Apocalipse 12. Quem é esta mulher? Esta pergunta, quem é esta mulher? De Apocalipse 12. Por aqui. Mulher. Quem é? Nós sabemos que na Bíblia a mulher ela simboliza a igreja, mas nós, para sabermos quem é esta mulher, nós precisamos de dialogar com mais 4 escolas gerais de interpretação, além daquelas várias escolas que nós já estudamos. Nós precisamos de falar de mais 4. Okay? E eu vou falar bem por alto destas, ok? Porque aqui o tema é arrebatamento, mas nós precisamos de falar com mais 4 escolas, que é os aliancistas, os neo-aliancistas, os dispensacionalistas clássicos, e os dispensacionalistas, vou pôr assim, tá bom? Progressivos. Porquê? Porque cada uma destas escolas, aliancistas, neo-aliancistas, dispensacionalistas clássicos e dispensacionalistas progressivos, cada uma destas escolas, ela interpreta a mulher de Apocalipse 12 de uma forma diferente. Ou seja, para o aliancista, Deus só tem um plano, que é com a igreja. A aliança com o Israel, ela vale para os cristãos. Então, a promessa que foi feita aos israelitas, ou já se cumpriram durante o reinado de Salomão em 1 Reis 4:21, que diz: dominava Salomão sobre todos os reinos, desde o Eufrates até a terra dos filisteus e até à fronteira do Egito, os quais pagavam tributo e serviram a Salomão todos os dias da sua vida, ou se cumprirão por intermédio da igreja, ou seja, o Israel de Deus, não é? O aliancista diz que a igreja é o Israel de Deus. Ou Israel espiritual. Israel espiritual. Então, tudo aquilo que não se cumpriu para Israel vai se cumprir agora através da igreja, que é o Israel espiritual, porque Deus só tem uma
aliança, a mesma aliança que foi feita para Israel, é a mesma aliança que conta para a igreja. Depois nós temos os neoaliancistas. O que é que o neoaliancista diz? O neoaliancista diz a mesma coisa de outra forma. Defende que a aliança com Israel é apenas uma figura da nova aliança. Ou seja, falam o mesmo que o aliancista fala, mas de uma forma diferente. E nesse caso, para ambas as escolas, quer para o aliancista, quer para o neoaliancista, a mulher é a igreja. Ou seja, o aliancista e o neoaliancista, eles acreditam na teoria da substituição, em que as coisas não deram certo para Israel, então Deus se levantou para a igreja e a igreja hoje é o Israel espiritual. E agora nós precisamos aqui de abrir novamente mais um parêntese para introduzir mais duas escolas escatológicas que estudam o milénio, não é? E o milénio nós já estudamos, de forma que eu não vou falar muito sobre o milénio, mas falando só destas duas escolas, porquê? Porque são duas escolas que são regidas pelo aliancismo. Ou seja, o aliancismo, ela rege o amilenismo, e o pós-milenismo. Aliás, o amilenismo e o pós-milenismo, eles são muito parecidas, não é? E ambas estas duas escolas de estudo do milénio são regidas pelo aliancismo, que acredita na teoria da substituição, que já não há mais Israel, que agora o plano de Deus é com a sua igreja. Certo? O que é que o amilenista, ele diz? Amilenista significa sem milénio, é o mesmo que ateu. Ateu significa sem Deus, não é? Não que eles não acreditem no milénio. Esta é a doutrina seguida pela Igreja Católica, em que eles dizem que nós já estamos no milénio, Jesus já está reinando, porque espiritualmente Satanás foi preso, não é? Simbolicamente Satanás está preso, então não vai haver um milénio literal, porque o amilenista não acredita na interpretação literal de 1000 anos, mas acredita numa interpretação simbólica de 1000 anos, que já começaram e que nós já estamos vivendo e que está sendo estabelecido esse reino. O pós-milenista, ele crê de um modo semelhante. Para o pós-milenista, o diabo foi esmagado, de um modo pactual na cruz Jesus venceu o diabo, já estamos no milénio. Quem está a estabelecer o milénio, o reinado de Cristo no milénio, é a igreja, não Jesus, e este milénio não são 1000 anos, também não é literal, e este milénio vai durar até a segunda vinda de Jesus. Certo? Para essas duas escolas, Cristo conquistará progressivamente o mundo pela vitória do Evangelho. Ou seja, à medida que o Evangelho vai avançando, que o Evangelho vai crescendo, Jesus está conquistando o mundo pela vitória do Evangelho, não é? Agora, nós entendemos que a Igreja está no mundo e a Palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. Ou seja, na realidade, a Igreja está resistindo. Não é? Nós sabemos que existe a igreja triunfante e a igreja militante. A igreja espiritual, ela é triunfante porque ela já venceu com Jesus. A igreja física, ela é militante, ela está lutando, ela está em guerra. Por quê? Porque o diabo e os demónios estão reinando. O príncipe dos ares está aí, reinando da terra. Não é? Então, os dispensacionalistas clássicos, além de identificarem nas escrituras várias dispensações, não é? Eu acredito no dispensacionalismo clássico, não é? Em que a Bíblia ela é dividida por várias dispensações, ou seja, períodos em que Deus trata com o seu povo por meio de pactos específicos, ou seja, não são formas de salvação, são pactos específicos feitos com o homem, no qual Deus vai lidando com o seu povo. Não é? O dispensacionalista clássico, ele diz que o Senhor tem um plano para Israel e um plano para a igreja, ou seja, difere o que é Israel, o que é igreja, não é? Eu vou abreviar aqui, tá? Dispensacionalista clássico. Difere o que é igreja e o que é Israel. São dois planos diferentes, são duas histórias diferentes, certo? Se você vir comigo em 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 32, diz assim: não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Ou seja, Paulo ele está diferenciando bem o que é judeu e o que é gentio, e o que é a igreja.
não é? Porque a palavra de Deus tem promessas para o mundo, tem promessas para a igreja e tem promessas para Israel. E se você vir em Romanos 11, no versículo 1, Paulo diz assim: pergunto, pois, terá Deus, porventura, rejeitado o seu povo? Eu pergunto para você, terá Deus rejeitado o seu povo? Está falando de quê? Está falando de Israel. Porquê? Porque Paulo era israelita, é judeu. E ele fala assim, terá porventura rejeitado Deus o seu povo? E Paulo responde assim, de modo nenhum. Porque eu também sou israelita e da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Então repare, a Bíblia deixa claro de que Deus não rejeitou o seu povo. Deus usou a dureza do seu coração e a rejeição que eles tiveram com o Messias, com o Cristo, e Ele usou essa dureza para, pela graça, trazer o Evangelho e a salvação aos gentios, que somos nós, queridos. Agora, Deus rejeitou o seu povo, esse endurecimento vai ser para sempre? Não. E se você vir, a palavra de Deus nos diz que a aliança que Deus fez com Israel é uma aliança perpétua. Gênesis capítulo 17, versículo 7 diz assim, estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência, repare, já está a falar da descendência, no decurso das suas gerações. Ou seja, Deus não estava falando só com Abraão, estava falando com Abraão e com todo um povo ao longo das gerações. Depois diz assim, aliança perpétua. Sabe o que significa perpétua? Para sempre. Não muda. Para ser o teu Deus e a tua descendência. Então, não há motivo para a gente querer forçar que a mulher de Apocalipse 12 é a igreja. Afinal, ela dá à luz ao menino Cristo, que afirmou, Jesus disse assim, estabelecerei a minha igreja em Mateus 16, 18. Ora, se a igreja foi fundada por Jesus, não foi a igreja que saiu dela, não foi ele que saiu da igreja, foi a igreja que saiu dele. Então, neste caso, quem é a mulher de Apocalipse 12? É Israel. A mulher de Apocalipse 12 é Israel. Israel. Então, o pré-milenismo, que é uma outra escola que estuda o milénio, nós temos 3 escolas, amilenista, pré-milenista e pós-milenista. Ele se baseia nos predispostos dispensacionalistas clássicos para defender a ideia de que Jesus virá antes dos 1000 anos e de que os 1000 anos eles são literais, porque para o futurista, para a escola futurista, dispensacionalista, o Apocalipse ele é literal, ele tem simbolismos proféticos, mas a interpretação ela tem sempre uma aplicação literal. Em Apocalipse 20, do versículo 1 ao versículo 7, que vem para cumprir a promessa de restaurar o reino de Israel. Okay? Mateus 24, 3 diz, no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular e lhe pediram, dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. E em Atos 1,7, Jesus respondeu-lhes, não vos compete conhecer os tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Ou seja, para o dispensacionalista progressivo, não é? Por outro lado, o que é que nós vemos? Que ele não faz a distinção entre Israel e a Igreja. O que é que acaba acontecendo? Acaba que o dispensacionalista progressivo, ele desgasta as características do próprio dispensacionalismo a fim de que ele possa estar dialogando, por assim dizer, com o aliancismo. Não é? Ao fim e ao cabo, no final, o dispensacionalista progressivo vai ser um semi-dispensacionalismo ou um semi-aliancismo, ok? Mas não tem as características do dispensacionalismo. Certo? Então, quando nós falamos da doutrina do arrebatamento secreto, não é? e pré-tribulacional defendida pelo dispensacionalista clássico, não é? Nós vemos que tem havido uma grande oposição por parte dos proponentes das outras escolas escatológicas, não é? Que dizem, o que é que as outras escolas escatológicas dizem, principalmente o pós-milenista? Ele diz que a primeira pessoa a ensinar a doutrina sobre o arrebatamento foi uma jovem chamada Margaret MacDonald, uma profetisa da seita Irvingita, que em 1830 pela primeira vez apareceu a falar sobre um arrebatamento secreto
e que durante 18 séculos ninguém ouviu falar nada sobre este arrebatamento secreto. Agora, repare comigo, a palavra de Deus, ela está repleta de mistérios. Não é verdade? Paulo declara aos Colossenses, capítulo 1, versículo 26 e 27 assim: o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. O que é que Paulo está querendo falar aqui? Paulo está falando que durante séculos, durante anos, ninguém soube nada que o Evangelho iria ser estendido para os gentios, que a graça da salvação iria ser estendida para os gentios. Parece que Deus escondeu esse mistério dos profetas, Deus escondeu esse mistério para que ninguém o soubesse e o revelasse no fim. Então, Deus não pode revelar as coisas a seu tempo. Eu entendo que à medida que o tempo do retorno de Jesus se aproximava, este mistério que sempre esteve na Bíblia, porque na realidade esta mulher, Margaret MacDonald, o que é que ela falou? Falou sobre algo que Paulo já tinha falado. Está na Bíblia. 1 Tessalonicenses. Não é? Nós os que seremos arrebatados. Então não é algo que, como o pós-milenista quer fazer acreditar que de repente do nada alguém veio falar de algo. Não, de repente do nada estão falando de um mistério que está na Bíblia. Algo que saltou à luz e que nos traz um entendimento de uma revelação que, hermeneuticamente estudando, se encontra fundamento para que seja real. E nós vamos continuar a entender isso. Então, alega-se uma outra coisa que o pós-milenista diz é que o termo arrebatamento nem sequer aparece na Bíblia, não é? E como eu já falei no início, este é uma contestação fácil, já que o mencionado vocábulo deriva da frase seremos arrebatados. Tudo bem, arrebatamento não existe, mas a palavra seremos arrebatados em 1 Tessalonicenses 4:17, não é? Que vem de arrebatar, do grego harpazo, tem o sentido de raptar, não é? E nós entendemos que, independentemente da forma como é conjugado, está lá. A palavra arrebatados está lá. A conjugação do verbo arrebatamento está lá. Independentemente de se antes de 1830 se falava ou não, quem falou em primeiro lugar foi Paulo. E nós podemos entender por várias formas de ver os textos bíblicos e de ver todo o contexto da forma de Deus agir, de Deus trabalhar no mundo, que existe um arrebatamento. Não é? Então, críticos do pré-tribulacionismo dizem também que a ideia do arrebatamento secreto é um contrassenso. Porquê? Porque em Apocalipse 1:7 diz, todo o olho verá. No entanto, a quem é que o Senhor dirigiu as palavras que estão contidas em João 14:3? Com quem é que Jesus falou quando ele diz assim, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. A quem é que Jesus falou estas palavras? Ao mundo? Às multidões? Ou ele falou à igreja? Jesus falou estas palavras, Jesus falou exclusivamente aos discípulos, à igreja que começou com quem? Com os 12 apóstolos, à qual ele prometeu, e eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Não é? Vos levarei. O verbo levar aqui é paralambano. Levar. E vos levarei. Jesus, levar. É paralambano. Jesus, os meus pés estão uma benção. Paralambano. Paralambano. Que significa juntar, só que também tem uma conotação, uma denotação de raptar, ou seja, significa que quando Jesus diz e vos levarei, significa que vou pegar todos que estão dispersos e vou arrebatá-los para junto. E levarei para mim mesmo. Entende? Então, o rapto dos salvos vivos, ele é análogo à ressurreição dos mortos em Cristo, visto que esses dois grupos, eles vão subir junto ao encontro do Senhor nos ares.
não é? Conforme nós vemos em 1 Coríntios 15, no versículo 51 e 52. Eis aqui vos digo o mistério. A palavra de Deus está cheia de mistérios. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, antes a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Amém? Então, se nós virmos, à luz do que está escrito em Lucas 20:35 e Filipenses capítulo 3, versículo 11, a ressurreição dos salvos, chamados literalmente de ressurreição dentre os mortos, não é? Que do grego vem de ekton nekron, não é? Será secreta e seletiva. Pastor, como assim seletiva? Porque secreta eu até entendo, mas seletiva porquê? Jesus vai selecionar quem é que vai ser arrebatado? Não, querido. Eu entendo que quando o arrebatamento será secreto e seletivo, significa que não vão ser arrebatados os salvos, vão ser arrebatados os fiéis. Não é por acaso, meu querido, que nós estamos vivendo a era da Igreja de Laodiceia. Sabe qual é a principal característica da era da Igreja de Laodiceia? É que é uma igreja morna. Não és frio, nem és quente, és morto. Vomitar-te-ei da minha boca. Sabe o que é que significa? Que nós temos hoje uma geração de homens e mulheres jovens que amam muito a Deus, mas gostam muito de flertar com o mundo. Amam estar na igreja, mas também gostam de tirar um tempo com o mundo. Vivem divididos, não conseguem ser totalmente entregues a Deus. Vivem com um pé em cada canoa, vivem em cima do muro, porque ao mesmo tempo que amam a Deus, e eu acredito que amam a Deus, porque vêm na igreja, porque até vão na célula, porque até dão um dízimo, porque até se envolvem, mas não conseguem ser totalmente, 100% devotos a Deus. Porque ao mesmo tempo que vivem em igreja, também acabam flertando com o mundo. E, meu querido, eu quero dizer uma coisa. Tem muita coisa no mundo que não é pecado, mas contamina. Tem muita coisa no mundo que nós precisamos de renunciar, ainda que não seja pecado, para nós vivermos uma vida 100% devota a Deus. Porque Jesus, Ele não vem buscar os salvos. Tem muito salvo que vai ficar. Sabe porquê, querido? Sabe porquê que eu acredito nisto? Porque hoje as pessoas que amam a Deus, mas que estão em cima do mundo, mas que estão em cima do muro, pessoas que amam a Deus, que não querem ir para o inferno, querem ir para o céu, né? Mas ao mesmo tempo que amam a Deus não conseguem tomar uma posição real por Deus. Essas pessoas, depois na grande tribulação, elas vão ser obrigadas a tomar a posição que de livre vontade elas podiam ter tomado antes do arrebatamento e antes da grande tribulação. Então, meu querido, não fica à espera. Não fica à espera de ficar no arrebatamento e de viver a grande tribulação e de ter de tomar uma posição, porque depois quem ficar vai ter que tomar uma posição. Quem ficar vai ter que escolher, ou vai ter a possibilidade de viver mais uns anos aqui na Terra e ter a sua vida e tomar o sinal da besta e aderir a um ecumenismo religioso, ou então, se quiser tomar uma posição, vai ter que morrer por Cristo. Entendes? Então eu acredito que o arrebatamento ele será secreto e ele será seletivo. Porque a transformação e o arrebatamento dos salvos e vivos seriam públicos. Eu faço esta questão. Porquê é que a transformação e o arrebatamento dos salvos vivos seria público? Portanto, assim como os mortos em Cristo ressuscitarão dentre todos os mortos, os salvos vivos também serão arrebatados dentre todos os vivos. Entende? Quando nós examinamos as Escrituras em Hebreus, no capítulo 9, versículo 28, repare só, porque este versículo é muito bom para nos dar o entendimento de quem é que vai ser arrebatado, de porquê é que o arrebatamento vai ser secreto. Hebreus 9:28 diz assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Então, a nossa convicção de que a transformação vai acontecer no abrir e fechar de olhos e o rapto dos salvos ocorrerá de um modo secreto, torna-se mais firme quando nós lemos esta passagem, porque o autor de Hebreus, ele diz que Cristo aparecerá segunda vez aos que o aguardam para salvação. O verbo aqui, aparecer, é horal. Aqui denota ser visto. Ok? Ser visto. E neste caso, por quem Jesus será visto no arrebatamento?
Hebreus 9:28 fala assim: aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para salvação. Aparecer vem do grego horal, que denota ser visto. E neste caso, por quem é que Jesus será visto no arrebatamento? Pelo mundo todo? Não. Jesus será visto por aqueles que o aguardam para a salvação. Você está aguardando o retorno de Jesus? Porque o arrebatamento é para aqueles que o esperam. O arrebatamento é para aqueles que o desejam. O arrebatamento é para aqueles que vivem em função da eternidade e não em função do secular. Aqueles que estão trabalhando por aquilo que vai acontecer e não por aquilo que está acontecendo. Não viva, meu querido, em função daquilo que é perecível. Que a vida terrena não nos afaste da vida eterna. Que as nossas conquistas terrenas, pense, tudo aquilo que você está conquistando vai ficar na terra, então esqueça. Não perca tempo, porque Jesus está às portas. E somente aqueles que o aguardam para a salvação é que serão arrebatados. Não é? Mesmo porque coaduna-se com aquilo que João falou em João capítulo 14, versículo 3. Não é? Se nós examinarmos o uso deste mesmo verbo em 1 Coríntios 15, do versículo 5 ao versículo 8, fala assim: e que foi visto oral por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto oral uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto oral por Tiago, ou seja, apareceu por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como a um abortivo. Paulo afirma que o Cristo ressurreto, antes da sua ascensão, ele foi visto oral por todos os apóstolos, por Tiago, pelo irmão do Senhor, por mais de 500 irmãos. Mas para quem é que Jesus apareceu? Ele apareceu para a igreja. Ele apareceu para aqueles que creram nele. Ele não apareceu para o mundo. Ao passo de que antes de Jesus morrer, Jesus estava no mundo e ele andava no meio das multidões e ele pregava o Evangelho do reino, a pregação do arrependimento, e ele curava os enfermos e ele operava milagres. Mas depois da sua ressurreição, ele apareceu unicamente para aqueles que creram quando ele estava vivo. Entende? E estas reuniões secretas com o Senhor eram algo comum. Todas estas reuniões com o Senhor, elas ocorreram de modo secreto. Então, outro texto significativo neste sentido é Atos 1, do versículo 9 ao versículo 11, em que diz assim: e quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-a a seus olhos, e estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Então, aqui fica claro que a sua volta será conforme foi a sua ida. Jesus, ele há de descer do céu assim como subiu. Foi aquilo que a palavra de Deus declara aqui em Atos 1. Porque é que no arrebatamento todo mundo havia de ver. Não é? Se Jesus, ele apareceu de um modo secreto e ele subiu, ascendeu ao céu de um modo secreto, porque é que agora o seu arrebatamento havia de ser o arrebatamento, não é, dos salvos havia de ser de uma forma pública? Então, somente os salvos verão o Senhor descendo até às nuvens, pois ele há de vir assim como para o céu o vistes ir. Então, o que é que o texto está dizendo aqui? O texto está nos mostrando claramente que a forma como Jesus vai voltar no arrebatamento será exatamente a forma como Jesus foi na sua ascensão, secreta e seletiva, unicamente para aqueles que creram para a salvação. Amém? Então, o pré-tribulacionista, eles creem também que a segunda vinda terá 2 etapas, não é? Como nós já falamos. Então, eles não se incomodam com a ênfase de que
todo olho verá, conforme está escrito em Apocalipse 1:7. Na primeira etapa, o arrebatamento, os salvos irão ao encontro do Senhor nos ares, antes da grande tribulação, e na segunda, no fim do período de 7 anos de grande tribulação, ele se manifestará diante de todos para destruir o império do Anticristo, não é? O que é corroborado pela linha de tempo de Apocalipse 19 a 22, não é? Os 3 textos de livro de Apocalipse, que está rigorosamente escrito em ordem cronológica, não é? Se nós vimos Apocalipse 19, do versículo 1 ao versículo 10, João avista a igreja glorificada no céu, nas bodas do Cordeiro, durante a grande tribulação. Depois do versículo 11 ao versículo 16, vê Cristo descendo do céu com a igreja, não é? Logo em seguida. Do versículo 17 ao versículo 19, menciona-se a batalha do Armagedon. Do versículo 20 ao versículo 21, a vitória de Cristo sobre o Anticristo e sobre o falso profeta. O capítulo 20, versículo 1 a 3, fala sobre a prisão de Satanás. Do capítulo 20, do versículo 4 ao versículo 6, a ressurreição dos mártires da grande tribulação e o milénio. Capítulo 20, versículo 7 ao versículo 10, a libertação do diabo após 1000 anos e a sua condenação. Capítulo 20, versículo 11 ao versículo 15, fala sobre o juízo final, e o Apocalipse 21 e 22 está a falar sobre a eternidade. Então, para o arminiasta, a discussão sobre a possibilidade da Igreja passar a grande tribulação é inócua, porque eles nem sequer acreditam que esse período ocorrerá. O preterista, não é, hermeneuticamente falando, dizem que esse grande evento já aconteceu por ocasião da destruição de Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo, quando o general Tito entrou na cidade, destruiu a cidade, destruiu o templo e espalhou o povo hebreu, não é? Os judeus pelo mundo. E o preterista diz também que o anticristo foi o imperador Nero, não é? Entre 37 e 68 depois de Cristo. Agora, essa tese, meu querido, não se sustenta, visto que a maioria dos historiadores afirma que o Apocalipse ele foi escrito no fim do século I, entre 90 e 95 depois de Cristo, nos últimos dias de Domiciano, que foi entre 51 e 96 depois de Cristo. Porque Jesus, entenda, pense comigo, porque é que Jesus, cerca de 20 anos depois da destruição de Jerusalém, diria a João: escreve as coisas que vês, as coisas que são, e as que hão de acontecer depois destas, em Apocalipse 1:19, não é? Porque é que Jesus iria dizer logo a seguir, não é? Ademais, ao discorrer sobre a grande tribulação, ele disse que este será um evento sem precedentes e incomparável. E o que é que nós vemos? Nós vemos que, à medida que a história vai evoluindo, não é? As guerras só vão piorando, as epidemias só vão piorando, as doenças só vão piorando, não é? Surge uma doença terrível, encontra-se a cura, logo a seguir aparece outra. Vem uma epidemia terrível, não é? Passa, logo a seguir aparece uma pior. Então, não há um entendimento claro porque é que 20 anos depois, não é, da destruição de Jerusalém, da destruição do templo, segundo o preterista, o anticristo ter surgido na pessoa do imperador Nero, porque é que João teria a visão ali na ilha de Patmos, onde Jesus lhe diria: escreve as coisas que são, as que vês e as que hão de vir, não é? Não faz grande sentido, não é? E se as coisas têm vindo a piorar, não é? E elas vão sempre piorar, porque Jesus declarou, não é, que viriam tempos como nunca houve, não é? Se nunca houve, então a grande tribulação, que será o tempo mais terrível da humanidade, como é que ela já aconteceu? Não é verdade? Então, o pós-tribulacionista, eles afirmam que o arrebatamento e a manifestação do Senhor são o mesmo evento, ok? Resumindo aqui, são um único evento. Acreditam, portanto, que a Igreja ela vai continuar passando por tribulações cada vez mais intensas até à segunda vinda, não é? Terminando aqui o resumo, já o mesotribulacionista, para o mesotribulacionista, Cristo livrará a Igreja em meio à grande tribulação, ou seja, eles passarão os primeiros 42 meses, que é a implantação do governo do Anticristo, e depois eles serão arrebatados, não é? Essas duas escolas, não é? Quer o
pós-tribulacionista, quer o mesotribulacionista, eles acusam os pré-tribulacionistas de se apegar exageradamente à simbologia profética ao afirmar que a Igreja não passará pela grande tribulação. No entanto, além das conhecidas analogias, não é? Que foi o arrebatamento de Enoque, ou o livramento da família de Noé do dilúvio, ou o livramento de Ló na destruição de Sodoma e Gomorra, há passagens que confirmam tal livramento de uma forma eloquente. Okay? Apocalipse 4 talvez seja o capítulo bíblico mais emblemático quanto ao rapto pré-tribulacionista da Igreja, no qual o Senhor revela a João, de modo profético, através de símbolos, o futuro glorioso da Igreja. Esse apóstolo, ele vê uma porta aberta no céu, ele vê 24 anciãos ao redor do trono, os quais não são anjos. Há quem diga que estes 24 anciãos são anjos, mas em nenhum lugar do Novo Testamento seres angelicais são chamados de anciãos. Do grego é presbíteros. Então, esses presbíteros, eles estão assentados em tronos, o que é curioso, não é? Porque Jesus tinha acabado de prometer à Igreja em Apocalipse 3:21, em que ele disse assim: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Então é interessante que João esteja vendo os 24 anciãos sentados sobre 24 tronos e esta ter sido uma promessa que tinha sido feita pouco antes à Igreja, não é? Se nós vimos em Mateus 19:28, Jesus disse assim também: em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Ou seja, eles usam vestes brancas e coroas de ouro, não é? E é interessante porque foi algo que também o Senhor tinha acabado de prometer numa das suas cartas, não é? Em Apocalipse 2:10, que diz assim: ser fiel até à morte e dar-te-ei a coroa da vida. Em Apocalipse 3:4 e 5 diz assim: o que vencer será vestido de vestes brancas e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Então, se repara que tudo aquilo que João está vendo foi algo que tinha sido prometido, não é? Em capítulos anteriores, àqueles que vencessem, não é? Às igrejas, não é? E que no meio de todos os problemas que as igrejas tiveram, mas aqueles que prevalecessem, eles teriam estas características. Repare, diz assim, tem harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Em Apocalipse capítulo 5, versículo 8, diz assim: e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E depois, o que é que eles faziam também? Cantavam um novo cântico, não é? Que dá ênfase à morte expiatório do Senhor. O que é que diz em Apocalipse capítulo 5, versículo 9? E cantavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo e língua e povo e nação. Ora, se estes 24 anciãos não são seres angelicais, não são categorias angelicais como muitos defendem que são, não é? Como os querubins ou os serafins, só podem ser um novo grupo que está no céu. Que grupo é esse? A Igreja, não é? Quando nós vemos o número 24, não é? No próprio livro do Apocalipse, explica-se indiretamente que alude 24 porque são representantes das 12 tribos de Israel e dos 12 apóstolos do Cordeiro. Apocalipse 21, do 12 versículo 12 ao 14 diz assim: e tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Do lado do levante tinha 3 portas, do lado norte 3 portas, do lado sul 3 portas, do lado poente 3 portas, e o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então, estas e todas as outras características que foram citadas, não é? que acabei de falar, não deixam dúvida de que estes anciãos, eles representam quem? Representam a Igreja. Porque nós vemos reunidos neles várias coisas que tinham sido prometidas por Jesus àqueles que vencessem.
Entende? Então, estes anciãos, é formado pelos salvos de todas as épocas que são arrebatados. E nesse caso, não resta mais nenhuma dúvida de que ela estará no céu a igreja estará no céu antes da abertura dos 7 selos, que acontece em Apocalipse 6. Em Apocalipse 6 é quando se inicia a grande tribulação com a abertura do primeiro selo, em que surge o cavaleiro do cavalo branco, que não é Jesus, é o anticristo. Se voltarmos ao capítulo anterior de Apocalipse, nós veremos o Senhor prometendo a guardar a igreja de Filadélfia. Se você vir, Jesus falou assim à igreja de Filadélfia, em Apocalipse 3:10, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. E tem muita gente que pode dizer assim, mas pastor, nós não estamos a viver o tempo de Laodiceia, nós estamos vivendo o tempo de Filadélfia e de Laodiceia, que representa a igreja fiel e a igreja infiel. E se você reparar, o que tem de comum que Jesus fala a todas as eras, a todas as igrejas de todas as eras, foi: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, aquilo que Jesus adverte uma igreja não é só para aquela igreja, é para todas as eras. Aquilo que Jesus promete a uma igreja não é só para aquela igreja, é para as igrejas de todas as eras. E além disso, aqui o sentido que é falado, que fala a igreja de Filadélfia, é guardar da e não guardar na. Entendes? Há uma diferença. Jesus não prometeu àqueles crentes, e a nós, por extensão, na verdade, que não morreriam e sim que seriam guardados de algo que viria sobre todo o mundo, que só pode ser a grande tribulação. Jesus prometeu guardar da, não prometeu guardar na, porque se Jesus tivesse dito, eu te guardarei na, então nós poderíamos entender que o arrebatamento seria meso ou pós, mas como Jesus prometeu guardar da, então nós entendemos que a visão escatológica bíblica, ela aponta para o pré-tribulacionismo. Então, e o que acontece agora? O capítulo 4 de Apocalipse, ele conecta-se perfeitamente com o capítulo 19 do mesmo livro, não é? Que é uma passagem que também não deixa dúvida quanto ao facto de que a igreja estará nas bodas do Cordeiro durante a grande tribulação. João vê os salvos que formam o exército do Senhor vindo à terra com ele. Não é? Escritos de Paulo mostram que ele era pré-tribulacionista. Se você for entender as cartas escatológicas de Paulo, 1ª e 2ª Tessalonicenses, aquilo que Paulo fala aponta para um pré-tribulacionismo. Se nós considerarmos as afirmações que foram feitas por Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 5, do versículo 3 ao 9, não é? Logo após mencionar o arrebatamento, ele diz: sobrevirá repentina destruição. Então, antes, Paulo falou sobre os que seremos arrebatados, e depois ele fala que sobrevirá repentina destruição aos filhos das trevas, e ele diz que de modo nenhum escaparão. Quanto aos salvos, o que é que ele diz? Como filhos da luz, eles não serão surpreendidos por aquele dia. Não é? Que Paulo diz que virá como o ladrão de noite. Pois, porquê? Porque Deus não nos destinou para a ira. Deus não nos destinou para a ira. Este termo ira, ele refere à grande tribulação. Deus não nos destinou para a grande tribulação. Então, o pré-tribulacionista, interpreta a segunda carta de Paulo aos crentes de Tessalónica à luz da primeira. Não é? Ela tem um seguimento de tudo aquilo que o Senhor Jesus ensinou em Apocalipse e no seu sermão profético de Mateus 24 e 25. Por isso, não se supervaloriza a tese baseada em 2 Tessalonicenses 2:3, que diz: ninguém de maneira nenhuma vos engana, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Ou seja, dizendo que não haverá arrebatamento pré-tribulacionário e secreto, visto que a volta de Jesus só acontecerá após a manifestação do anticristo. Só que, na realidade, a ordem correta seria: a apostasia acontece, a igreja é arrebatada e o filho da perdição é manifesto. Certo? Então, em 2 Tessalonicenses 2, evidentemente, Paulo, ele dá sequência ao assunto
que é apresentado na primeira, não é? Aqui, quando Paulo fala o assunto da segunda carta, ele está dando seguimento ao assunto da primeira carta, não é? E alude à manifestação do Senhor após a chegada do homem do pecado, não é? Ao citar a apostasia, ele faz uma conexão com a operação do erro. Paulo, quando fala aqui da apostasia, ele está fazendo uma conexão com a operação do erro, que já é uma realidade nos dias de hoje. A operação do erro, o espírito do anticristo, é uma realidade que já se vive hoje. Em 1 João capítulo 4, versículo 3, diz assim: e todo o espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo. Então, existe a pessoa do anticristo e existe o espírito do anticristo que induz à operação do erro. E o espírito do anticristo, meu querido, ele já está em operação desde a igreja primitiva. Mesmo antes da manifestação pessoal e visível do anticristo, o que constitui, neste caso, um sinal dos últimos dias, inclusive do arrebatamento. Amém? Agora, em 2 Tessalonicenses 2, do versículo 6 ao versículo 8, Paulo assevera que o iníquo só se manifestará em pessoa depois de que for retirado aquele que o detém. Você vê Paulo dizendo que o iníquo ele só se manifestará depois de que seja retirado aquele que o detém. Não é? Quem é este que o tem? Existem duas interpretações para isto, não é? Alguns dispensacionalistas dizem que ele é o Paraclito ou o Paracleto. Paracleto é o nome grego para o Espírito Santo. Então, tem pessoas que têm linhas que dizem que esta pessoa que o tem é o Espírito Santo, não é? Agora, se nós entendermos que o Espírito Santo é Deus e que existe uma onipresença e uma imensidade no Espírito Santo, não é? Existe uma forma diferente de Deus operar. Não é? Hoje, o Espírito Santo habita em nós, Ele selou-nos com o seu Espírito e Ele é o penhor da nossa herança. Não é? Mas mesmo quando a igreja for retirada, ele continuará em ação na terra, mas de uma forma diferente, não de dentro para fora, de fora para dentro, entende? Então existe uma linha que entende que aquele que o tem hoje é o Espírito Santo, e existe uma linha que entende que quem detém o iníquo, o homem da perdição, é a igreja, é o povo de Deus. Eu, para mim, acho indiferente, porque o Espírito Santo ele foi dado para a igreja. Quando a igreja subir, o Espírito Santo sobe. E ele começa a atuar na terra de uma forma diferente. Então, se é o Espírito Santo ou se é a igreja, acho que é indiferente. Acho que existe um trabalho em conjunto do Espírito Santo na igreja, não é? Que faz frente às trevas e que impede que o governo do Anticristo seja estabelecido conforme as trevas querem, não é verdade? 1 Tessalonicenses 1,10 diz: e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber Jesus, que nos livra da ira futura. Agora, tem muita informação aqui contida e eu sugiro que você veja este vídeo 1, 2, 3 vezes e que você vá tomando notas, porque é muita informação. E, na realidade, a palavra de Deus, querida, ela confirma-se a ela mesma. É uma das regras da hermenêutica, não é? É confirmar a palavra com a palavra. A gente não pode tirar uma doutrina de um texto, não é? A hermenêutica diz que um texto fora de um contexto é um pretexto para uma heresia. Não é? Então, nós não podemos pegar num texto e confirmar uma doutrina. Nós temos de pegar em vários textos que confirmem a mesma coisa. À parte disso, tem um modo operante de Deus. Como é que é a forma de Deus operar dentro de uma situação? Entende? Tem muita heresia aí que está montada porque pegam num texto, pegam numa profecia e estabelecem uma doutrina. Agora, se nós queremos a verdade da palavra, nós temos de confirmar a palavra com a palavra. Por isso é que eu busquei todos estes textos
E são vários textos e várias formas de Deus operar, várias formas de Deus agir, porque Deus tem um padrão, querido. Se Deus não tivesse um padrão de agir, então a gente nunca sabia o que é que ia esperar de Deus. Qual é o padrão de Deus? Fidelidade. Qual é o padrão de Deus? Amor. Qual é o padrão de Deus? Misericórdia. Qual é o padrão de Deus? Perdão. Não é? Nós sabemos que se houver arrependimento, há perdão. Se houver confissão com arrependimento, confessai os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos purificar os pecados e vos justificar de toda a injustiça. Então Deus tem um padrão de funcionamento para com o homem. E no que diz respeito à grande tribulação, à ira, Deus também tem um padrão. E o padrão de Deus é tirar os seus do meio da. Perdão, tirar da e não na. Entende, querido? Então eu quero concluir. Não é? E para concluir, nós precisamos de entender que o tema arrebatamento é um tema controverso, que muitos dizem que não há arrebatamento secreto, que tudo é mentira, que é uma interpretação errada das Escrituras, mas no Novo Testamento nós temos as cartas de Paulo aos Tessalonicenses e eu acho interessante que as primeiras cartas que ele escreveu sejam cartas escatológicas, porque eu acredito que Paulo estava tão impressionado com as visões e com as revelações que ele teve sobre o fim de tudo, que a primeira coisa que ele foi escrever foram estas cartas, não é? À parte de que os Tessalonicenses eles estavam tristes, não é? Porque julgavam que não iam passar pelo arrebatamento, que não iam que Jesus não vinha, que as pessoas que morriam não iam participar do arrebatamento, não é? E Paulo escreve estas cartas para quê? Para os esclarecer. Paulo escreve estas cartas para os animar. Paulo escreve estas cartas para os fortalecer. Então, foi o tema das primeiras cartas escritas por Paulo, e é interessante que você leia as cartas de Paulo aos Tessalonicenses, a primeira e a segunda, 1, 2, 3, 4, 5 vezes, e você vai pedindo ao Espírito Santo que te vá dando entendimento e revelação, porque a melhor fonte que você tem é a Palavra de Deus, e a melhor fonte para se entender o arrebatamento é você ler as cartas escatológicas de Paulo, primeira e segunda Tessalonicenses. Então leia estas cartas, leia. Você que está a fazer este curso escatológico sobre o Apocalipse, não é? Sobre a revelação de Jesus, sobre o fim dos tempos, leia as cartas escatológicas de Paulo. Não é? Ora a Deus, peça a Deus um entendimento. Não é? No capítulo 4, não é? Paulo fala de uma maneira muito clara sobre o arrebatamento. Nós já falamos sobre isso em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 a 18. Paulo diz, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Já falamos sobre isto, mas eu vou insistir um pouquinho, eu estou terminando. Não é? O arrebatamento é o encontro com o Senhor nos ares. 7 anos depois o Senhor vem e desce sobre a terra, como diz em Zacarias 14:4. E naquele dia estarão os seus pés sobre os montes das oliveiras, que está de fronte de Jerusalém para o oriente, e o monte das oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se aparta. Então, no arrebatamento, só os crentes estarão lá. Só os crentes ouvirão a trombeta. Enquanto que na segunda vinda de Jesus, todo o olho verá e Ele vai descer com todo o seu povo. Não é? Apocalipse 19:14 diz assim, e seguiam-no os exércitos no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Há quem indica que este exército que vem em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro, são os anjos. Só que, meu querido, os anjos não vestem de linho fino. Quem veste de linho fino é a igreja. Porque este linho fino, ele simboliza os atos de justiça dos santos. Se você vir um pouco atrás, Apocalipse 19:8 diz assim, e foi-lhes dado que se vestissem de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são os atos de justiça, são as justiças dos santos, os atos de justiça dos santos. Então os anjos não vestem linho fino. Quem veste linho fino é a igreja. Quem veste linho fino são os salvos.
E sabe, é também interessante que no livro de Apocalipse só 2 vezes fala de céu aberto. 2 vezes. Uma delas no capítulo 4, quando João diz: depois destas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. Então, em Apocalipse 4, a porta aberta no céu é a direção da terra para o céu. Nós vemos que existe uma ação que tem uma direção da terra para o céu. Não é? E a primeira voz, como de trombeta, ouvir a falar comigo, disse: sobe aqui. Então a direção de Apocalipse 4 é da terra para o céu. Entende? É o povo sendo arrebatado para os céus, passando por essa porta. A segunda vez que fala sobre céus abertos é Apocalipse 19. Não é? E de novo o Senhor, Ele aparecendo, só que agora a direção já é outra, agora a direção é do céu para a terra. Entende? Arrebatamento da terra para o céu e a segunda vinda do céu para a terra. Em Apocalipse 19:11 diz assim: e vi o céu aberto. E depois você vê no versículo 14 diz assim: e seguiam-nos os exércitos do céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Então o arrebatamento, ele tem a direção da terra para o céu. A vinda do Senhor, ela tem uma direção do céu para a terra. O arrebatamento, ele será secreto. A segunda vinda, ela será pública. Todo olho verá. Amém? Então, eu estou falando isto porque em 1 Tessalonicenses 4, Paulo fala sobre o arrebatamento. Em seguida, no capítulo 5, Paulo fala sobre a grande tribulação e ele chama a grande tribulação de o dia do Senhor. 1 Tessalonicenses 5:2, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. E depois diz, no versículo 4, mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Então, se nós estamos na luz, se nós temos a luz, o que é a luz? A luz é a revelação, não estamos a falar de luz física, estamos a falar de revelação. Não é? Porque se você vir, Deus disse, haja luz, em Gênesis 1, mas só no quarto dia é que Deus fez os luminares. Então, a luz é a revelação, é o entendimento. Paulo diz assim, nós já não estamos nas trevas. Trevas na Bíblia é comparada à ignorância, mas nós estamos na luz. Não é? Já não estamos em trevas para que aquele dia vos surpreenda como o ladrão. 1 Tessalonicenses 5:9, Paulo depois diz assim, porque Deus não nos destinou para a ira. E eu acho que a palavra de Deus, ela não pode ser mais clara do que isto. Porque Deus não nos destinou para a ira. O que é ira? A ira é a grande tribulação. Mas para a aquisição da salvação, para o nosso Senhor Jesus Cristo, nós precisamos então estar alertas, vigiando, porque o dia se aproxima e o propósito desse dia não é para a igreja, não é para nós, mas quem não estiver alerta vai ficar. E deixe-me terminar dizendo só isto, fazendo esta alusão que eu acho que ela é bastante esclarecedora. A palavra de Deus diz que Jesus é o noivo e que a igreja é a noiva. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você já viu um casal apaixonado, com a data de casamento marcada, ansiosos por estarem juntos, desejosos por se conhecerem, por se amarem, e antes do casamento o noivo dá uma surra na noiva? Eu acho que isso não faz sentido. A gente pensar que um dos adventos que vai acontecer vai ser as bodas do Cordeiro, mas a igreja vai chegar lá depois de uma surra de 7 anos. Eu não acredito nisso. Eu acredito que Deus não nos destinou para a ira. Deus nos destinou para a sua aquisição. Então, nós precisamos estar alertas. Igreja, esteja alerta, porque os dias são maus e só vão piorar. E nós nos surpreendemos com esta pandemia, meu querido, mas esta pandemia, meu querido, foi uma amostra grátis das coisas terríveis que estão para vir. Para quem ficar, para quem não for arrebatado, será verdadeiramente terrível, porque agora vai ter que dar a sua vida, quando hoje, pela graça, você pode doar a sua vida, não é? O que é que significa? Hoje nós vivemos num mundo civilizado, onde existe liberdade religiosa. Ninguém vai morrer por pregar o Evangelho aqui.
Existem outras partes do mundo onde os mártires estão morrendo para pregar o Evangelho. Sabe que parte é que nós cumprimos aqui? É a parte da apostasia, em que negamos o Evangelho. Porque hoje, quando Deus nos diz para nós darmos a vida pelo Evangelho, não está falando para nós morrermos, porque isso será muito difícil acontecer. Está dizendo nós dedicarmos a nossa existência, a nossa vida a Cristo, como Ele dedicou a nós. Amém? Então você pode aplaudir de pé e glorificar o nome do Senhor, porque nós não fomos destinados para a ira, nós não fomos destinados para a grande tribulação, e o Senhor virá nos arrebatar, e o arrebatamento estará próximo, como eu falei na aula passada, não é? Da grande tribulação. A última geração, 1948, já nasceu, certo? E Jesus disse que não passará esta geração até que tudo isto aconteça. Então a vinda de Jesus está muito próxima, querido. Fica alerta, fique vigiando. Amém? Porque eu quero ver você no céu. Amém? Isso quer dizer que eu vou estar lá. Deus abençoe grandemente. Próxima aula nós estaremos aí novamente, na próxima sexta. Se você tiver dúvidas, se ficou alguma dúvida, se eu não fui claro de alguma forma, envie mensagem. Você tem acesso ao meu número lá no grupo. Então envie mensagem, coloque as suas questões. Se você tem temas que você até gostava para uma próxima turma de escatologia, me envie o que é que você gostava de aprender. Nós vamos montar depois uma nova turma, discutir outros assuntos importantes, a abertura dos selos, o Armagedon, o falso profeta, não é? Tem muita coisa ainda para falar sobre o Apocalipse, beleza? Deus abençoe, um beijo no vosso coração, tchau, povo lindo.